Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do voo de galinha. É exatamente como o PL está chamando essa recuperação do Lula. Eu já falei para vocês que eu concordo que é esse o diagnóstico. E o pessoal da esquerda aqui, a coluna do Estadão, está falando, olha que absurdo, o PL está falando num voo de galinha da recuperação da popularidade do Lula, eles não estão levando a sério e coisa e tal. De novo, eu acho que eles estão corretos, é isso mesmo. Eu falei aqui, o Lula vai subir um pouquinho? Vai subir um pouquinho, né? É natural isso daí, por quê? Porque a isentosfera ficou toda chateadinha com o Bolsonaro. Ai, que Bolsonaro tá querendo sobreviver, não pode, nós queremos a direita sem Bolsonaro. Ficaram chateadinhos com o Bolsonaro voltando a ser discutido no Brasil, voltando a ter chance real de se candidatar em 2026, e daí é lógico que haveria algum movimento nesse sentido de melhora do Lula. Esse pessoal todo foi pro Lula. Todo mundo abraçou o PT rapidinho. Esse pessoal da isentosfera de São Paulo é impressionante. Se deixar, eles abraçam o Lula rapidinho, né? Enfim, só que no final das contas isso não faz diferença, como eu expliquei para vocês, o efeito Canadá que o Lula esperava não vai acontecer, vai ter um pequeno aumento agora, mas a tendência é cair, é o que o pessoal do PL também concorda comigo aqui. Provavelmente eles têm muito mais informações do que eu, tá, gente? Porque eu não tenho informação nenhuma, né? Eu tô usando só a praxeologia, só usando o que é óbvio nessa história. Eles, por outro lado, têm a visão deles lá, eles têm um monte de pesquisa, um monte de cenários que eles traçam e coisa e tal. E eu fico feliz que eles estejam concordando com o que eu falo aqui também. Essa notícia foi sugerida por Caralison, Sindicato das Esposas que Odeiam o Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a coluna do Estadão tá toda chateada. Não, como é que pode? Como que o PL não está sentado chorando por conta da perda, do aumento do Lula? Ai, que eles deveriam estar desesperados. Não, não. Quem tá fora da realidade é a esquerda, que tá achando que isso vai fazer diferença, né? Aqui, ó, estrategistas do PL veem um voo de galinha na recuperação da popularidade do presidente Lula. Nas pesquisas recentes, como a Genial Quaest e a Atlas Bloomberg, o partido do ex-presidente Bolsonaro prevê nova reviravolta na avaliação do governo e ressalta nos bastidores que tem muito tempo pela frente até as eleições de 2026. Foi aquilo que eu falei para vocês. Por que que no Canadá foi diferente? Teve duas coisas que foram diferentes no Canadá. A primeira coisa que o pessoal esquece, gosta de esquecer, é que a esquerda no Canadá mudou de dono. Então não foi só o Trump batendo no Canadá. O pessoal do Canadá voltou para a esquerda. É verdade, em parte o Trump batendo no Canadá ajudou isso. Mas o pessoal voltou para a esquerda porque a esquerda escolheu o Carney. Tirou o Trudeau, que era super esquerdista, que era extrema esquerda, filhote de Fidel Castro e coisa e tal. Tirou o Trudeau e botou o Carney, que embora seja de esquerda, é mais neoliberal, é um PSDB da vida, entendeu? Então, ou seja, o Carney, aí o pessoal topou a esquerda de novo. Aí que o pessoal foi para a esquerda. Aqui no Brasil, é o Lula mesmo, meu amigo. É essa tragédia do Lula mesmo. E o cara, olha só, o Carney chegou lá no Canadá, sabe o que ele fez? A primeira coisa, suspendeu aquelas papagaiadas ambiental toda. Suspendeu a porcaria das leis ambientais todas, porque o objetivo dele é melhorar os negócios no Canadá. Aí aquela papagaiada toda, ai, aquecimento global, mudanças climáticas e pipipi, popopó, suspendeu a porra toda no Canadá. Pô, meu amigo, até eu gostei do cara. No final das contas, né, é isso mesmo que se esperava, né? Então, ou seja, acabou que ele ganhou justamente porque ele saiu da esquerda, foi pelo menos para centro-esquerda. Já é um passo. Aqui no Brasil não vai ter isso. Aqui é o Lula mesmo. Era o Lula antes, vai continuar sendo o Lula depois. O Trump tá batendo, é verdade, mas a resistência ao Lula continua toda por aí. Então, o que eles estão vendo aqui, ó, houve um aumento de 3% segundo a Quaest, né? A Quaest, cara, a Quaest, que é a empresa de pesquisa que mais ajuda o Lula, conseguiu arrumar de alguma forma 3% para ele. Se a Quaest só conseguiu 3%, meu amigo, o Lula não vai a lugar nenhum, né? Aqui, ó, nas contas do PL, contudo, não há mais muito espaço para Lula se recuperar. A previsão é que nos próximos dias o petista possa ganhar mais um ponto de aprovação, que chegaria a 44, depois disso haveria estagnação e mais adiante a diminuição da popularidade dele, né? Ou seja, eles estão fazendo a conta aqui que eu já fiz para vocês. Por quê? Nesse episódio todo do Trump, o momento que o Lula podia ganhar aprovação foi agora. É agora que ele podia ganhar a aprovação. Por quê? Porque ele está batendo no Trump, né? Tá batendo no Trump e as pessoas
embora já estejam vendo que isso vai ser ruim para o Brasil, que a economia vai piorar, aliás, a pesquisa da Quaest deixou muito claro esse tipo de coisa, que as pessoas estão pessimistas com a economia, mas, por enquanto, não mudou nada. Aliás, as tarifas ainda não mudaram, né? Por enquanto está tudo parado, né? Então, esse é o momento em que o Lula pode se pagar de macho, falar, não, que eu vou bater no Trump, que o Trump é mau, o Trump é feio, o Trump usa peruca, o Trump estava lá com o Jeffrey Epstein, eles podem falar essas besteiras todas, né? Mas daqui a pouco, eles podem continuar falando isso, mas a verdade é que começa a vir um efeito da medida do Trump. Começa a vir o desemprego, começa a vir a inflação, começa a vir a piora da situação econômica, e aí, no final das contas, é isso que vai acabar piorando a situação para o Lula. Porque essa sensação boa do Lula batendo no Trump vai durar talvez algum mês, 2 meses no máximo. Daqui a pouco isso o pessoal já esqueceu, já teve outros escândalos. O Brasil não tem jeito, meu amigo. O Brasil de tempos em tempos tem um escândalo, tem uma tragédia, tem uma coisa louca aí. Ou seja, vai ter mais coisas por aí. Começa agora no segundo semestre a CPMI do INSS, que promete muita coisa contra o governo. Então, no final das contas, o que vai acontecer é isso, né? Aqui, ó, como mostrou a coluna, o PT se empolgou com a melhora da aprovação do Lula e dobra a aposta no conteúdo das redes sociais e pretende aumentar o uso de verba do fundo partidário. Eu vou falar sobre isso mais daqui para frente. Eu acho ótimo isso, eu acho ótimo. Excelente que o PT está fazendo a leitura errada da coisa e está investindo nisso. Investe mesmo, PT. Gasta dinheiro com robô mesmo. É ótimo você gastar dinheiro com robô. Vão conseguir muitos trending topics. Mas eu quero lembrar para vocês, a própria pesquisa da Quaest mostrou que o que melhorou a performance do Lula não foi eles gastarem dinheiro com trend topics, botarem robô para botar no trend topics lá, o negócio de ricos contra pobres e não sei o que lá. Né, isso não deu nada de ganho para o Lula. O que deu ganho para o Lula foi o tarifaço do Trump, que eu falei para vocês que daria alguma coisa. E deu alguma coisinha, pouquinha coisa. Não vai sair disso daí. E daqui para frente só tende a piorar, né? Aqui, ó. Até o pessoal da Cruzoé fala aqui, ó, não parece, mas a pesquisa da Genial Quaest é desastrosa para o Lula. Então, o que eles apontam aqui como desastrosa, né? Quase 80% dos que responderam acham que a tarifa aos produtos brasileiros prejudicariam a sua vida. Ou seja, por mais que o pessoal culpe o Trump, por mais que o pessoal vai prejudicar a minha vida, o Lula fez isso aí. É o que eu falo para vocês, não tem jeito, cara. O Lula está dirigindo o carro, o Lula é o presidente do Brasil. Batemos com o carro num poste, a culpa é de quem está dirigindo o carro, meu amigo, não tem outra não, né? Além disso, pela primeira vez, os brasileiros estão mais pessimistas que otimistas em relação ao futuro da economia. Ou seja, eles sabem que está ruim agora e não vai melhorar com o Lula, né? O desânimo é geral. 56% acham que está mais difícil conseguir emprego hoje do que há um ano. 80% pensam que o poder de compra do brasileiro piorou em um ano, né? Então, ou seja, a primeira coisa que ele fala aqui, o pessoal culpa o Lula pela coisa. E lógico que vai culpar o Lula, é evidente. O Lula está dirigindo o carro, bateu com o carro no poste, a culpa é do cara que está dirigindo o carro. Então aqui, ó, essa pesquisa é muito ruim para o governo, diz o cientista político Leonardo Barreto, que enfim, é um especialista lá da Cruzoé, né? E ele está falando basicamente as mesmas coisas que eu falei aqui. Eu falei no meu vídeo sobre a Quaest ontem que, teve melhora? Teve melhora, mas isso era previsto. Que haveria alguma melhora? Haveria. Mas foi uma melhora pequenininha. Eles esperavam uma melhora muito maior, uma coisa muito mais significativa. Eles esperavam que o povo culpasse o Bolsonaro. Não culpou o Bolsonaro, culpou o Lula mesmo, o que está correto, né? Esse dado é horroroso para o governo. Lula é visto como uma pessoa que provocou uma crise a qual 80% dos brasileiros acham que será ruim. Por mais que num primeiro momento, esteja nesse momento agora de não, que vamos bater no peito e gritar soberania, o Brasil é nosso, e não sei o que lá, e pipipipopopó. Daqui a pouco, quando começar a vir as pauladas, aí a coisa muda de figura, né? Então, ou seja, ele fala aqui, ó, em resumo, houve uma melhora tímida na aprovação, mas que continua em seus piores patamares e as pessoas responsabilizam Lula pela crise. A percepção da economia está na lona e pela primeira vez estão mais pessimistas que otimistas. Esse cara está assistindo a Ancapsul, só pode. O especialista da Cruzoé assistiu meu vídeo e está repetindo o que eu falei aqui, só pode ser isso. Mas, não, assim, eu falo de brincadeira, tá, gente? Não levem isso a sério. É porque é óbvio, o que eu li aqui, o cara leu também. É evidente que é isso, não tem esse negócio, né? Então, é isso daí. Enquanto isso, enquanto o pessoal está vendo exatamente o que está acontecendo nessa história, a esquerda não, a esquerda está aqui, ó. Trump quis ajudar, mas jogou o Bolsonaro no buraco, dizem aliados do ex-presidente. Eu fico imaginando quais são os aliados do ex-presidente que falam com a Mônica Bergamo, né? Porque esses aliados do ex-presidente que falam com a Mônica Bergamo não são
aliados do ex-presidente. Vocês concordam comigo, né? Quem fala com a Mônica Bergamo que dá notinha ainda mais contra Bolsonaro, seria ótimo saber o nome dessas pessoas, porque, né? É porque não são aliados do Bolsonaro de verdade no final das contas. Mas, enfim, essa é a visão da esquerda. Não porque jogou Bolsonaro no buraco, porque Bolsonaro tá ruim, e não sei o que lá, e coisa e tal, e não sei não, hein? Vamos ver. Aqui, ó, a Carolina Brígido. Carolina Brígido, né, vestiu a camisa do PT, da esquerda, coisa e tal. Intimidação falha, e Trump fortalece o Supremo para batalhas contra a extrema-direita. Esse pessoal é muito engraçado, cara. Eles têm que ver o lado dele, não tem esse negócio, né? Eles estão viajando completamente no negócio. Deixa eles, eu acho ótimo isso. Por quê? Porque eles continuam investindo no lugar errado. E deixa eles investir nessa parada, né? William Vac fala aqui que o presidente americano expôs um Brasil vulnerável e sem estratégia. Culpou tanto Lula quanto Bolsonaro por essa lambança que o Brasil está, né? Mas o problema dessa história toda é que, de novo, o Bolsonaro, meu amigo, não é o atual presidente. O Bolsonaro não está fazendo nada. Quem é o atual presidente é o Lula, né? E, inclusive, com a ajuda de muita gente da isentosfera que botou esse cara, esse pinguço corrupto na presidência, né? Aí, ou seja, o pessoal do PT está empolgado com essa história toda aqui, de que não, que tá tudo certo, não sei o que lá, e estamos ganhando. PT quer turbinar exército digital com fundo partidário após melhora de Lula nas pesquisas. Tá? Vamos investir porque foi os robôs que fez isso melhorar. E aí que eu falo para vocês que esse é o problema, né? Que bom que o Lula continua não entendendo de internet. Que bom que a esquerda continua não entendendo de internet. Estão achando que o robô resolveu a parada. Vão gastar dinheiro com o robô, vão jogar dinheiro fora. Tomara que façam isso, que gastem. Eu já expliquei para vocês, o robô tem um impacto muito pequeno. Por que que você teve um impacto de melhora das pesquisas? Tanto que o Lula usou robô pra caramba. Lembra que eles estavam comemorando? Não, porque estamos no Trending Topics, sei lá o que, do BBB, do bancos, bets e bilionários e não sei o que lá e coisa e tal. Conseguimos mudar a internet, estamos ganhando, coisa e tal. Eles estavam comemorando Trending Topics. Trending Topics não quer dizer porcaria nenhuma. Não convence ninguém clica num trending topic. E aí? Estamos contra. Então acho que eu estou contra o banqueiro também, coisa e tal. Porra, ninguém muda isso. Ninguém muda de opinião por conta disso, né? Então, isso é uma besteira no final das contas. Eles vão gastar dinheiro com robô sem conseguir sair do lugar. Ótimo que eles gastem dinheiro com isso. A única coisa que eu falo, como eu já falei no vídeo sobre os robôs do PT, o robô da esquerda, é a hipocrisia da coisa, né? Porque, porra, eles acusavam, não, porque Bolsonaro usa robôs e não pode, é por isso que ele ganha isso aqui. Não é, pô. O Bolsonaro consegue muito engajamento na rede por causa das ideias. São as ideias que fazem a diferença na rede. Quando tem uma ideia boa, a pessoa quer replicar aquela ideia, ela quer contar pro vizinho, quer contar pro amigo, quer botar no grupo da família, e aí a ideia se espalha. Então é isso que faz a diferença. Não é robô dizendo que, que isso tem que taxar mesmo, não sei o que lá. Briga de trending topics é a coisa mais inútil do mundo. É divertido, tá? Eu já participei de umas brigas de trending topics, é divertido, mas pode ter certeza, é inútil em termos de mudar a opinião de alguma pessoa no final das contas, né? Um dos nossos gargalos é dinheiro para fazer o impulsionamento. É o que a direita e a extrema-direita fazem e a gente não consegue. Que dinheiro, meu amigo? Onde é que os Bolsonaro tiram dinheiro para impulsionar alguma coisa? Que história é essa? Não tem impulsionamento nenhum. São as ideias que fazem diferença. Impulsionar alguma coisa, bacana. Quer vender um produto, quer anunciar alguma coisa, eu acho que vale a pena você impulsionar realmente. Mas para você fazer ideia, para você mudar a ideia das pessoas sobre algo, impulsionamento é inútil, cara. É inútil mesmo. Aí vão usar o fundo partidário, algo legal, disse ele. Não, assim, legal. Então você avisa o Gilmar Tato para o Alexandre de Moraes, porque ele criou todo um inquérito das fake news baseado no fato de que é ilegal isso, que não pode impulsionar, não pode falar fake news, não pode fazer isso, né? Porque tem todo um inquérito, o inquérito das fake news é exatamente isso, acusa a direita de fazer exatamente isso, né? Enfim, acho excelente que eles desperdicem dinheiro nisso daqui. Que ótimo. O Sidônio tá animado também aqui. O Sidônio muda slogan do governo e vai usar estratégia nacionalista por popularidade do Lula. Outra idiotice. Não adianta, meu amigo, é o que eu falo para vocês, a internet o pessoal tem a história da pessoa. Não adianta o Lula agora virar, usar verde e amarelo, dizer que ele defende o Brasil e coisa e tal. É o tipo da coisa que não adianta. Ele não tem um histórico ligado a isso.
Por que o Bolsonaro fez tanto sucesso contra o PT? Porque ele tinha todo um histórico de brigas contra o PT, desde 1990, que o Bolsonaro bate no PT e coisa e tal. Na internet isso sobressai. As pessoas percebem essa associação. O Lula nunca foi nacionalista, nunca defendeu o Brasil, porra nenhuma. Aí agora tá dizendo, não, agora eu sou nacionalista. Porra, é igual quando o Lula vai na igreja, né? O pessoal fica reclamando que o Lula não consegue voto dos evangélicos, nem dos católicos, nem de ninguém religioso. Por quê? Porque o Lula não é religioso, cara. O Lula não é. E aí, ou seja, aí ele vai lá, resolve, não, agora eu fui na igreja, agora eu convenci todos os evangélicos que eu sou religioso. Falei Jesus Cristo 3 vezes e fui na igreja. Ah, porra, ô Lula, para com isso, porra. O pessoal percebe isso. Fica óbvio que tu tá tentando enganar a galera. A mesma coisa com isso daqui. Então, assim, acho ótimo que o PT continua errando nessas histórias. A Quaest, ela falou também sobre os cenários de primeiro e segundo turno para as eleições de 2026, né? E, segundo dizem aqui, o presidente descolou de todos os nomes no eventual segundo turno. Então vamos lembrar que a Quaest já é amplamente favorável ao Lula, tá? Enquanto todas as outras pesquisas mostram já Bolsonaro, Tarcísio e Michele muito na frente do Lula, a Quaest ainda mostrava empate aqui. Vamos dar uma olhada? Bom, para início de conversa, questão do primeiro turno. Eles fizeram aqui algumas simulações de primeiro turno, mas isso não quer dizer nada primeiro turno, porque, de novo, né, primeiro turno está muito longe, a gente não sabe quem vão ser os candidatos ainda. Eu acho uma besteira esse negócio de simulação de primeiro turno a essa altura do campeonato, né? O que interessa é a simulação de segundo turno, que é para ver quem é o candidato mais forte. É aí aqui, ó. Se você pegar a intenção de voto segundo a Quaest, entre Lula e Bolsonaro, o Lula estava empatado com o Bolsonaro mais 4 pontos à frente lá em março de 2025. Em maio de 2025 empataram, os dois com 41%. Agora, de novo, está uma diferença agora de 6 pontos, né? 43 a 37. Então, uma pequena diferença aqui, é isso que eles estão dizendo, que o Lula descolou do Bolsonaro, que ele melhorou e coisa e tal. Mas a verdade é que isso daqui é uma mudança muito pequena, é o tal 2%zinho que o Lula ganhou lá, né? Tirando da margem de erro, é o 2%zinho que o Lula ganhou aqui nesse negócio, né? É o voo de galinha dele, né? Lula e Tarcísio, basicamente a mesma coisa aqui, ó. Tava grande a diferença do Lula para o Tarcísio, está diminuindo, chegou ao empate técnico e continua no empate técnico, 37 a 41. Aumentou um pouquinho? Aumentou um pouquinho. Mais uma vez, é o voo de galinha do Lula, é o que está acontecendo aqui. Não muda nada essa história. Lula e Michele, mesma situação aqui, ó. Chegou a diminuir um pouquinho em maio e agora aumentou um pouquinho nesse momento, nessa nova pesquisa. Então, todos eles, você vai ver que todos eles estão a mesma situação, né? Então, a conclusão que se tira dessa pesquisa aqui da Quaest, ela só reforçou a pesquisa sobre a popularidade do Lula, que já tinha sido feita antes, ou seja, eles viram que sim, houve uma melhoria, como eu falei para vocês, era algo esperado que houvesse uma melhoria, mas é uma melhoria pequena que não vai fazer diferença nenhuma no final das contas, né? O que chama atenção também é que o fato de ter havido essa melhoria em todos os candidatos mostra que também dizer que o Bolsonaro perdeu porque por causa da ação do Trump. Não, isso não faz sentido. O Bolsonaro não perdeu. O que aconteceu foi uma leve melhora na posição do Lula, né? Mas uma melhora muito pequena, uma coisa que não faz diferença e que vai ser revertido. Eu continuo apostando na hipótese do voo de galinha aqui. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas pesquisas mais adiante, né? Eles colocaram algumas outras informações aqui interessantes sobre, aqui, ó, a parcela dos que acham que Lula não deve se candidatar à reeleição caiu 8 pontos, 66 para 58. Também pequena coisa. Os contrários à candidatura do Bolsonaro oscilaram para baixo. O Bolsonaro aqui e chegaram a 62%. Eles não falaram que caiu também, né? O Bolsonaro oscilou, né? Caiu também os que achavam que Bolsonaro não deveria se candidatar, tá vendo? Os dois lados ganharam com essa história. Tarcísio e Michele seguem liderando como alternativas a Bolsonaro. Ele está dizendo aqui que o Eduardo Bolsonaro ainda não chegou no nível da Michele e do Tarcísio, mas isso não vai durar muito tempo, vai chegar rapidinho, né? Ou seja, não tem nenhuma novidade aqui em termos dessas pesquisas. Ressalto mais uma vez que estou de acordo com a visão do pessoal do PL. Voo de galinha, pode esperar.